Boa noite, pessoal. Perdoem o atraso. Oi, André. Oi, Patrícia, tudo bom? Oi, André, tudo bom? Boa noite. Desculpa o atraso. Hoje eu atrasei 4 minutos. Inverter a minha tela. Eu tava Consegue me ver? hoje... Peraí. Eu tava numa outra reunião hoje, aí eu atrasei 4 minutinhos. Aí, André, vamos fazer assim, vamos esperar um tempinho, eu sempre dou uns minutinhos pro pessoal ir entrando, Tudo bem. tá? Eu acho que eu Beleza? preciso ajeitar a câmera aqui. Ah, tá bom. Então você vai ajustando aí, a gente dá um tempinho pro pessoal Certo. entrar. Oi, Priscila. Tudo bom? Oi, Angélica. Ah, que eu adoro nas lives que eu vejo as pessoas do IFIX. Boa noite, Eduardo. Tudo bom? Oi, Rodrigo. E aí, André, como tá a sua quarentena? Olha, trabalhando muito. É, Eu fui desses que, enfim, passei a trabalhar remoto eu ainda em março e tô desde então aqui. Parece que a coisa aumentou, né? Não sei para você como é que tá, mas eu trabalho ainda mais. E levando a tese ao mesmo tempo. pera, eu acho que teu áudio tá com um problema, teu microfone. Ah, Às é? vezes tá falhando. É, o teu. Deixa eu ver se existe um problema com a conexão. Melhorou agora? Agora eu tô te ouvindo. Uhum. Ótimo. É. Mas tudo bem, né? Eu sou um desses que, bom, tem o privilégio de poder ficar em casa e trabalhar de casa. Ai, muito bom, né? Pelo menos isso, né, André? Sim. Para você tá tudo Pois é. bem? Tá tudo bem, eu só tô, né, torcendo pra esse inferno acabar logo, porque, né, tá complicado. E Pois aí é. tô criando umas manias estranhas já, tô muito tempo em casa. Umas Eu tô manias adotando estranhas. plantas. Hã? Eu tô adotando plantas. Ah, tá adotando planta? Ai, que fofo! Eu tenho uma planta, ela é meio guerreira, entendeu? Porque às vezes eu esqueço dela. Acontece, acontece. É. Aí a minha irmã fala que vai me denunciar pro Ibama, pra alguém. Que eu esqueço da planta. Entendeu? Não, Coloca agora um eu pouquinho comecei de com a mania de incenso. Eu tô a maluca dos incensos. Compro Ah, tá. incenso, já vai acendendo, muito bom. Deve ser. É, não, eu comprei um de escrito atrai dinheiro, para ver se atrai dinheiro. Ah, é? Esse, para ver se funciona mesmo. Tá bem perfumado aí, né? Não, pois é, o cheiro eu não reconhecia. Eu achei que era cheiro de dinheiro, né? Porque eu não vejo quase nunca. Por isso que eu não reconheci o cheiro. Sim, sim. Mas aí eu não gostei muito desse cheiro, não. Eu mudei. É, não. Eu tô com as minhas plantinhas aqui. Estão deixando É. lá mais fresco um pouco. Ah, muito bom. Oi, Monique, Michele, boa noite. Carol, Carla.
Acho que agora a gente já pode começar. Deixa eu apresentar. Aqui meu caderno. Oi, pessoal. Para quem não me conhece, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Patrícia Silva, eu sou funcionária do gabinete da direção do IFIX. E eu estou aqui hoje para apresentar mais uma live da nossa série Minha Pesquisa em 40 Minutos. O objetivo dessa série de lives é apresentar pesquisas dos alunos de pós-graduação, dos nossos programas de pós-graduação do IFIX, em até 40 minutos. Nós temos atualmente 3 programas de pós-graduação no IFIX, que é o programa de Filosofia, o programa de Lógica Metafísica e o programa de Sociologia e Antropologia. E hoje, nosso convidado é o doutorando do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, o PPGSA, o André de Holanda. E a pesquisa dele, o título é A Estratificação do Ensino Superior e o Ingresso no Mercado de Trabalho no Brasil. Em primeiro lugar, André, eu quero agradecer se aceite pelo convite, fiquei muito feliz. Poucos alunos do PPGSA têm apresentado até agora, a gente está na 10ª live hoje, e 3 do PPGSA. E temos mais 10 marcadas até metade do mês que vem e mais um só do PPGSA. Então, estou feliz com o convite, duplamente feliz, né, por você ser do programa que está com a participação ainda tímida, né, nesse projeto, e agradeço. Eu que agradeço, satisfação minha. É bom que o LAPS, que é o nosso grupo lá, o Laboratório de Pesquisa Ensino Superior, também está participando agora com mais gente, né? Legal, verdade. O LAPS está em peso aqui. Já teve o Eduardo, hoje é você e em julho vai ser o Leonardo. O time todo do doutorado do LAPS aqui. Aí, André, a primeira coisa que eu gosto de perguntar para os alunos é o seguinte: como é que foi a trajetória acadêmica, onde você estudou na graduação, onde você fez o mestrado, o que você pesquisou antes de entrar no doutorado? Certo. Então, a minha graduação foi... eu digo que eu tive uma trajetória incomum, assim, no fim das contas, né? Eu fiz a graduação lá no ANB, Brasília. Eu sou de Maceió, né? Fui para a UNB fazer graduação e fiz em Sociologia, né? E fiz, enfim, bacharelado em licenciatura lá. E o meu TCC, né, o trabalho final, foi sobre educação domiciliar, né? Sobre homeschooling, né, como dizem enfim, em inglês. E aí foi pesquisa, enfim, que eu apliquei questionários, estava começando, né, minha vida assim, de pesquisador, então eu apliquei questionários a pais, na época, mais de 60 pais, que estavam educando os filhos assim, deliberadamente, né, em casa, né, eram pais principalmente naquela época. André, rapidinho, só um minutinho. Você está usando o microfone do fone? Porque eu acho que ele está falhando. Desculpa. Tenta usar sem o microfone do fone, porque eu acho que é ele que está dando falha. Na verdade, estou sem fone, mas talvez usando o fone fique melhor, né? Você tá sem fone? Porque eu estava achando que você estava com fone. Deixa eu ver se com fone fica melhor. Agora melhorou? Não estou ouvindo. É porque quando às vezes você está falando, tem umas interrupções, eu estou achando que pode ser do microfone. Aparentemente está melhor assim. Vamos ver. E aí eu pesquisei então a educação domiciliar, né? Comecei assim, desde a graduação já interessado com educação, na sociologia da educação, e naquela época, enfim, era um fenômeno, né, era algo que estava bombando no país, né, de notícias, enfim, cobertura da imprensa, esses pais que estavam tirando, né, os filhos da escola para educar em casa, principalmente, né, pais de classe média alta, né, ou classe alta que faziam isso, né? Então, a minha graduação foi sobre isso, né, lá na UNB. O meu mestrado eu fui para o FMG, eu fiz também Sociologia, e aí lá eu já mudei um pouco assim para um trabalho com dados mais com estatísticas, né, dados quantitativos, com representação nacional, né, e fiz vários cursos, enfim, de metodologia, né, do programa lá, tem o MQ, né, que é bem conhecido, né, o curso intensivo de metodologia quantitativa. E aí estudei qual era o impacto, né, das competências
chamadas socioemocionais, né, dos alunos no desempenho deles, né? Então, era o tema que também, na época, né, não que estivesse começando o debate, mas estava um debate muito forte sobre isso, né, e aí eu usei os dados do PISA, né, aquela avaliação internacional da OCDE, para ver como algumas habilidades socioemocionais, por exemplo, persistência, né, ou resiliência, como alguns chamam, organização dos alunos, enfim, outras competências que os dados, abertura a novas experiências, né, é outra competência que tinha mudado, como isso, se isso aumentava ou não o aprendizado dos alunos, né? É um tema que ainda hoje está muito presente, né? As pesquisas apontam, né, que essas competências têm um impacto positivo muito forte, né, no aprendizado. E aí essa foi o tema da minha dissertação, né? Maneiro. Você conseguiu extrair os dados de competências socioemocionais pelo PISA? Isso, no PISA, o PISA, na verdade, eles têm um questionário bem abrangente, né? Dá para você fazer pesquisas com dados, enfim, só para o Brasil, né? E dá para você fazer pesquisas comparando países, né? Tem um conjunto grande de pesquisas que fazem isso, né? É um dado muito rico, né? E assim, surpreendentemente pouco utilizado. E aí, sim, muito bom. E aí nesse questionário eles perguntam tanto variáveis, né? Coisas de origem familiar, né? Enfim, a escolaridade dos pais, essas mais convencionais que a gente vê por aí, né? Mas perguntam também por exemplo, se os alunos confiam em si mesmos, né, para responder testes de matemática, né? Se os alunos eles continuam persistindo, né, até acertar, até aprender um conteúdo, né? Eles perguntam essas coisas mais, digamos, não cognitivas, né? E aí dá para você fazer pesquisas com esses dados, né? Dá para você, enfim, tem várias perguntas que você pode responder, né? Então você assim, fez a graduação e o mestrado lá na UNB e veio para o Rio, né? Não, o mestrado foi na UFMG, lá em BH. Aí eu fiz esse caminho, né? Eu brinco que eu fui para o interior, né, para voltar para a praia, né? Aquela coisa. Você está passando pelos estados do Brasil, né? Fazendo as pós-graduações. Isso. E aí eu vim para o Rio, foi uma recomendação, na verdade, né, no UFRJ, do meu orientador lá em BH. Né, ele falou, olha, para estudar Sociologia da Educação, que é a sua linha, o que é que você gosta, o programa do UFRJ é um dos melhores, tenta e vai para lá. Eu tinha condições, né, como eu falei, eu tenho esse privilégio também de poder, né, competir, enfim, viajar para fazer isso. E aí eu vim aqui e consegui entrar no programa. E aí a minha tese continua sendo em educação, mas já com um pezinho na desigualdade fora do sistema educacional, né? Desigualdade no mercado de trabalho, né? Legal. Então, isso que eu vou perguntar, a próxima pergunta é essa. Fala um pouquinho da sua tese, os objetivos que você definiu, quais perguntas você estabeleceu como perguntas orientadoras de pesquisa, sua base teórica. Fala um pouquinho para a gente que você pode compartilhar, dependendo do estágio de pesquisa que você está agora. Claro. Então, na minha graduação e no mestrado, eu estudei educação básica, né? Na tese, eu estou estudando ensino superior, né? Muito pela influência, né? E aí eu aproveito para mandar um beijo para ela, se ela estiver vendo, da Lígia Barbosa, né? Minha orientadora, que me convenceu a estudar ensino superior. E aí eu estou estudando, então, quais são os efeitos, né? Do diploma, da formação no ensino superior, nos salários, enfim, nos retornos no mercado de trabalho, né? Então, eu estou, né, vindo de uma linha muito forte de sociologia da educação, né, desigualdade na educação, e também desigualdade no mercado, né, desigualdade de salários, desigualdade de status ocupacional. Então, eu estou muito nessa linha, né? As minhas perguntas, então, de pesquisa, né, basicamente são 3, como todo mundo, né, a pessoa brinca de fazer 3 perguntas sempre. Eu também fui nessa onda e estou fazendo, então, 3 perguntas. As minhas perguntas são, primeiro, quais são os fatores, né,
de ligação, como diz na literatura, né? Quais os fatores de ligação entre formação no ensino superior e mercado de trabalho, né, e retornos no mercado. O que é que isso quer dizer? Né? Tem várias teorias que dizem, por exemplo, olha, os empregadores no mercado, eles remuneram mais conhecimento, por exemplo, né? E aí tem uma teoria, qualidade da formação, por exemplo. Né? E tem uma teoria de capital humano, né? Enfim, mais ligada a essa linha, que vai investigar principalmente essa pergunta e partir dessa hipótese, né? Outros dizem, olha, o que mais remunera, né, o que mais dá retorno e status, por exemplo, é experiência, né, prévia, não é o potencial de ser treinável, né, não é tanto o conhecimento que você tem. Tem outra teoria para que parte dessa hipótese. Né? Então, eu estou partindo dessas hipóteses para responder se essa ligação entre formação e salários, por exemplo, se isso muda de acordo com a área de formação do aluno. Né? Por exemplo, tem algumas teorias que dizem, olha, os estudantes que se formam em cursos mais práticos, né, entre aspas, mais aplicados, eles têm salários, o salário deles é mais afetado pela qualidade da formação deles do que cursos menos aplicados. Né? Quer dizer, o empregador, ele remunera mais, ele percebe que, enfim, ele está mais interessado em um cara saber fazer coisa, e ele remunera mais a qualidade da formação, por exemplo. Né? Em cursos menos aplicados, seriam mais afetados pela origem social dos alunos, né? Quem o aluno conhece importaria mais, esse tipo de coisa. Né? Então, basicamente, essa é a minha primeira pergunta. A segunda é como as instituições de ensino superior, né, atuam, quer dizer, como elas afetam os retornos, né? Ou seja, será que um aluno de instituição mais seletiva, ele consegue emprego mais, né, em proporção maior do que um aluno de instituição menos seletiva? Né? E será que essa seletividade da instituição, né, ou a qualidade dela, ela aumenta a remuneração igualmente, né, para estudantes de diferentes grupos? Né? Estudantes mais pobres e mais ricos, por exemplo? Ou será que para o mais pobre, por exemplo, não importa tanto, né, se ele vai para uma instituição muito boa, a origem dele vai continuar pesando sobre a situação dele no mercado? Né? E a terceira pergunta, aí eu já tento fazer uma coisa mais complicada, né, metodologicamente falando, que é você tentar calcular qual o efeito causal, né, do diploma sobre os retornos. Né? Como é que eu vou tentar fazer isso? Eu tenho esses dados, né, com que eu consiga acompanhar o aluno antes do ensino superior e depois dele. Né? Então, eu tenho o salário dele antes e depois, né, junto com várias outras informações. Então, eu consigo, né, controlando, enfim, aplicando algumas técnicas, tentar calcular, né, qual o efeito do diploma sobre o salário dele, né, comparando antes e depois, enfim, e considerando várias outras características. Né? Não, isso é uma coisa interessante. Você estava falando da sua preocupação em aplicar metodologicamente algumas estratégias, né, para chegar nas suas respostas, nas perguntas. Estava pensando exatamente o que você definiu como metodologia para tentar responder essas perguntas de pesquisa. Né? Porque parece que você vai ter que, em algum ponto, entrevistar aluno, ou você está fazendo estudo de caso em alguma instituição. Como é que você está desenhando metodologicamente o seu trabalho? Certo. Na verdade, eu estou usando bases de dados, né, enfim, alunos do país todo, e eu estou usando duas bases de dados principais. Né? A base do ENADE, né, a Avaliação Nacional de Desempenho, né, no final do ensino superior, né, que instituições, alunos concluintes, né, atualmente, concluintes de instituições privadas e públicas respondem, né? E eu estou usando a base de dados da RAIS, né, que é a Relação Anual de Informações Sociais, né? Então, estou usando essas duas bases e eu tive acesso a uma base restrita, né? Você consegue essas duas bases publicamente, né, no site dos ministérios, enfim, do INEP, né, pro INAD, e do Ministério atualmente, né, Ministério da Economia, para a RAIS. Né, mas eu tive acesso a uma base de dados que eu consigo ligar essas duas bases usando um identificador comum dos alunos. Né? Então, eu consigo saber onde foi que um concluinte
do ensino superior foi parar no mercado de trabalho, né? Eu consigo ligar as duas, quer dizer, a formação universitária dele e a posição dele, né, a ocupação dele, os salários no mercado de trabalho, né? Então, eu estou usando essas bases, né? Eu estou trabalhando aí com, enfim, centenas de milhares de alunos e conseguindo ver, então, eu não estou fazendo, é mais um estudo quantitativo, né, como o pessoal diz. Quer dizer, eu não consigo responder tudo, né, naturalmente. Enfim, o ideal seria complementar isso com pesquisas quali, né, vendo como, né, e tem várias pesquisas, inclusive, que eu estou lendo para a pesquisa, que são vários estudos que são quali, né, são qualitativos, eles estão, enfim, me ajudando muito na interpretação dos resultados, mas eu tenho essa pegada, né, e aí, enfim, para responder essas perguntas, como eu falei, eu tenho essa formação também em métodos, né, estatísticos, e eu estou fazendo, então, regressões, né, enfim, de 2 ou 3 tipos, para calcular, para explicar salário, né, explicar a chance de estar empregado, né, explicar o status ocupacional, e também para estimar o efeito causal, né, e já é uma outra técnica, assim, né, enfim, de efeitos fixos, né, que o pessoal chama. E aí eu estou aplicando essas técnicas que no fim das contas, enfim, são equações meio complicadas, né? Você definiu algum grupo de cursos para analisar ou não? Olha, eu defini porque, imagina, o ENAD avalia áreas, né, as mais diversas. Eu estou pegando, então, não, o ENAD ele avalia um conjunto de cursos de áreas, né, a cada 3 anos, né? Então, ele não avalia todos, né, todos os cursos em um ano só. Então, por isso que eu estou considerando 3 edições do ENAD. E isso me dá aí, enfim, mais de 70 cursos, coisas assim, né? Então, eu tive que agregar, né, tive que, enfim, unificar alguns grupos, juntar alguns grupos em áreas, né? E aí eu fiquei com 13 áreas, né? Mas, quer dizer, agrárias, ciências sociais aplicadas, medicina, saúde e bem-estar. Agora, ainda que eu tenha juntado em áreas, por exemplo, né, eu separei, porque, enfim, na literatura já é algo que se faz, enfim, internacional e no Brasil, medicina e direito, por exemplo, né, porque são áreas que destoam muito das outras, né, e também porque tem uma interpretação, quer dizer, tem um significado sociológico, né, de que são cursos, né, que estão muito ligados a profissões liberais tradicionais, né? Tem um prestígio, enfim. É aquela coisa, ou você é médico, ou você vai para medicina, ou direito, ou engenharia, né? Então, eu separei esses cursos, né? Estou analisando eles, comparando com os demais, né? E aí, eu já, enfim, já antecipo o resultado. Quer dizer, para decidir agregar esses cursos, eu olhei quão semelhantes os concluintes eram, né? Naturalmente, de cada curso, e também os resultados deles no mercado. Então, eu vi que medicina, né, quem se forma em medicina tem resultado muito diferente dos demais cursos de saúde, né? Então, quer dizer, até por uma questão de estatística, né, de dado, digamos assim, quer dizer, faz sentido você separar, né? Porque senão você confunde, você mistura coisas muito diferentes, né? Então, enfim, eu fiz essa agregação, mas com essas separações aqui e ali, né, de cursos que, enfim, não faz sentido você juntar com nenhum outro. Você separou, no caso, as carreiras imperiais, né? Que são a medicina, engenharia e direito. Você acha que essa conclusão que você apontou agora também se aplica à engenharia? Né? Porque eu entendo que a engenharia tem diversas modalidades, né? Isso. As engenharias têm um problema que são, se não me engano, são 7 grupos, né, que o INEP organiza no ENAD, de cursos de engenharia, né? Enfim, eu fiz essa exploração dos dados, né, antes de agregar, e vi que elas se embaralham muito, né? Elas têm diferenças de perfil, né? A engenharia química, né, costuma ser um pouco mais feminina, por exemplo, do que a engenharia civil, né? E tem, né, enfim, tem algumas diferenças de currículo, de formação também, mas elas se embaralham muito nos retornos, né? Você não tem muita diferença, não tem tanta diferença assim, por exemplo, na remuneração média, né, nos salários, ou naturalmente no status ocupacional, né? São cursos que, enfim, as carreiras
né, os retornos, né, seguem um patamar ali muito parecido. Né? Então, enfim, eu agreguei, né, apesar dessas diferençazinhas, né, no interior dessa área, eu agreguei mais por fim de interpretação e de análise. Né? Mas, claro, eu deixo tabulações e gráficos, né, separados para cada curso na tese, enfim, para complementar né, para quem quiser, enfim, o leitor que quiser checar, quiser dar uma olhada, né, se essa agregação faz sentido, qual a diferença no interior das áreas, né, essas tabulações estão lá. Mas você acha que essa conclusão que você acabou de apontar, ela tem alguma conexão com a origem social dessas pessoas ou algum recorte racial, ou de gênero? Olha, tem sim. Há alguns resultados que eu já tenho, né, dessa primeira parte, por exemplo, de retornos, né, ou do efeito causal, por exemplo, a gente já vê que as mulheres, em média, elas, enfim, ganham menos, né, por exemplo, quer dizer, são menos, tem menos chances de entrar no mercado, né, de forma geral nas áreas, né. Por outro lado, o que esses primeiros resultados estão mostrando é que as mulheres ocupam ocupações com status um pouco maior, né. Isso eu estou falando desse grupo de concluintes do ensino superior, né. Uma hipótese que tem na literatura é que as mulheres tendem a ocupar menos cargos manuais, né, que são que têm status menor, né? Mas é uma questão, quer dizer, elas ocupam cargos com status um pouco maior, porque, enfim, não são manuais, né? Mas têm salários menores, né? Tem esse paradoxo, essa contradiçãozinha. Mas, enfim, e quando eu analiso raça também, já tem aparecido, quer dizer, que os pretos, os pardos, eles têm salários, né, tanto salário quanto status menores, né? Porque eles vão para cargos, vão para ocupações manuais, né, e vão também quer dizer, tem remunerações menores, enfim. E aí tem toda a discussão de racismo estrutural, de discriminação, tudo isso, né? Você apontou uma coisa que é interessante e acaba corroborando o que a literatura de sociologia da educação apresenta sobre as carreiras imperiais. Mas eu fiquei curiosa aqui pensando que resultado você poderia falar sobre as carreiras não imperiais e a relação com o retorno financeiro. O que te chamou a atenção nas carreiras não imperiais em relação a esse retorno? Como eu falei, na literatura já tem essa previsão, né, essa hipótese, de que nas áreas menos aplicadas, né, você teria um efeito maior, né, por exemplo, humanidades, educação, né? Você teria um efeito maior da origem social, né, ou sobre os retornos, né, ou você teria, quer dizer, a competência, né, no sentido de desempenho acadêmico no fim do curso, ou, por exemplo, o fato de você ter estagiado durante o curso, isso pesaria menos, né, em média, naturalmente. Né? E isso já tem aparecido nos resultados. Né? Nas áreas aplicadas, por exemplo, você ter estagiado, quer dizer, que é um indicador, né, de já conhecimento, né, de ter experiência de trabalho, enfim, como eles dizem, aprender né, no local de trabalho, no ambiente de trabalho. Isso pesa mais, né, segundo os modelos, nos retornos do que nas áreas não aplicadas ou menos aplicadas. Né? Isso já tem aparecido. E também tem uma diferença grande, por exemplo, entre medicina e as demais áreas de saúde, né? Justamente as não imperiais. Então, você tem enfermagem, nutrição, quer dizer, fisioterapia, fono, quer dizer, a origem pesa menos nelas, né? Em geral, quer dizer, na medicina parece que quer dizer, os estudantes de famílias mais ricas, né, têm retornos maiores, né? E nas outras áreas de saúde e bem-estar, que não são medicina, né, isso não é tão marcado assim, né? Então você já tem essas diferenças aparecendo, né, entre as imperiais e as não imperiais, quer dizer, até enfim, no patamar do retorno, naturalmente, direito, né, tem salários estratosféricos comparado às demais ciências sociais, né, e também tem um efeito de origem muito forte, né, e que é algo que tem aparecido já no trabalho, né?
Você acha que essa questão da origem social ajudar a obter maior retorno tem a ver com mobilização de alguns capitais, tipo social e cultural? Exato. Tem tudo a ver, né? Nos cursos em que né, tem essa hipótese que eu falei, né? Vários estudos já mostram que nas humanidades os retornos, quer dizer, elas são mais vulneráveis, né? São mais suscetíveis de sofrerem influência da origem, da rede, né? Quem você conhece, por exemplo, e que os alunos e que a formação universitária não sinaliza tanto, né, em geral, tende a não sinalizar tanto para o empregador qualidade técnica, né? Você saber um ofício, por exemplo. Isso também tem aparecido no meu trabalho, né? E aí a hipótese, enfim, que já está aparecendo, né, que eu estou utilizando para explicar alguns resultados, é que é provável que nesses cursos, muitas vezes frequentados por gente de classe média alta, classe alta, né, que os egressos desses cursos mobilizam esses recursos familiares ou recursos de rede social para conseguir um emprego, enfim, para ter um salário maior, etc. Né? Enquanto cursos muitas vezes frequentados por pessoas de origem mais simples, enfim, com renda mais baixa, ou pais menos escolarizados, quer dizer, essa origem não é tão importante assim, né? Elas vão para cursos mais aplicados, justamente porque tem uma trajetória ocupacional mais clara, né, mais previsível. É mais seguro que um egresso de um curso tecnológico, por exemplo, né, a carreira dele é mais segura, é mais previsível, até em termos de salários, né? Então, nesses cursos, a origem familiar não faz tanta diferença, porque já é um curso muito técnico e o diploma já sinaliza para o empregador competência, né? O que não acontece em cursos menos aplicados e que muitas vezes nos menos aplicados, humanidades, por exemplo, é muito comum que as pessoas de classe alta, classe média alta, vão para a pós-graduação, né? Eles não seguem direto para o mercado de trabalho, né? Então, essas pessoas, por exemplo, nem estão nas minhas bases, né? Nem estão nos dados que eu estou utilizando, porque são apenas empregados formais, né, na minha tese. Então, essas pessoas, né, como eu falei, em geral de origem familiar, né, mais de nível socioeconômico mais alto, muitas delas estão na pós-graduação, não precisam tanto trabalhar, né, entrar no mercado de trabalho. Entendi. Então, esse seria um exemplo até do nosso curso, né? O André, Ciências Sociais é um curso que não é aplicado, né? Atualmente está tendo um perfil muito diferenciado de clientela, né? Tá tendo uma diversidade maior em relação à origem. Exato. Tem uma pergunta aqui da Olivia. Essa estratificação muda de acordo com as diferentes regiões do país? Essa é uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Sim, isso muda. Eu vejo que quer dizer, a evolução do ensino superior foi diversa, né, nas diferentes regiões. Você tem uma predominância, por exemplo, muito forte de instituições privadas no Sudeste, por exemplo, né, em comparação ao Nordeste. Isso já é uma disparidade assim, para a sociologia e a economia da educação muito importante. E você vê que, em média, enfim, os egressos do Nordeste, né, têm retornos maiores, ou menores, desculpa, do que os egressos do Sudeste, por exemplo, os formados do Sudeste. Né? Isso tem a ver com, claro, desigualdade no ensino superior, né? Mas também tem a ver com desigualdade, enfim, com o ambiente econômico, né? Com a economia das diferentes regiões, naturalmente. A economia do Sudeste é muito mais pujante, né? Isso por si só já tem, enfim, já em média, né, tem salários maiores do que no Nordeste, mas também tem a ver com quer dizer, seletividade das instituições, a própria dinâmica do ensino superior local, né? Tem a ver com vários fatores, né? Mas sim, tem uma diferença bem marcada. Os egressos das instituições públicas, elas têm mais retorno do que os egressos das instituições privadas? Olha, depende, na verdade, do tipo de retorno que você olha, né? A chance de emprego, embora ela varie de área para área, ela muitas vezes é maior para os egressos do setor privado, né? Mas se você olhar salários e status, sobretudo, os concluintes das públicas têm maior, né? Quer dizer, você vê como se,
quer dizer, os concluintes das privadas, elas conseguem emprego mais rápido, talvez, ou enfim, elas, como eu falei, pela própria natureza dos grupos que saem dos dois setores, né? Eles entram no mercado mais rápido, mas eles entram em posições piores, né? Digamos assim, em posições em ocupações com menos retorno, né? Então depende do retorno que você está olhando, né? Mas, como eu falei, isso tem muito a ver também com o mercado de trabalho, né? Não apenas com o setor, não apenas com o ensino superior, mas com a própria dinâmica local, né? Mas as regiões, elas aparecem no meu trabalho, né, como mais um variável de controle, como a gente diz, mas, então, eu não estou analisando tão em detalhe essa diferença regional, né, mas já tem um impacto aparecendo ali nos modelos. Até que você falou no começo, né, da relação ao prestígio das instituições, também tem peso no retorno, né? Porque imagina que, veja bem, uma instituição particular como a PUC, ela deve oferecer algum nível de prestígio no diploma que pese mais do que um aluno de uma universidade privada menor, né? Isso. Uma PUC, Sim. ou um SPM, ou né, FGV. Isso. E é isso que a gente, né, que eu e meu orientador estamos vendo, né? Quer dizer, se um egresso, por exemplo, né, alguém formado pela PUC, né, quer dizer, que seja mais pobre, enfim, de origem, de nível socioeconômico mais baixo, né, se o diploma da PUC faz tanta diferença assim, né? Tem estudos indicando que sim, tem estudos apontando que não, né? Que, quer dizer, você tem duas hipóteses que o pessoal fala de seleção negativa e positiva, né? Então, depende, né? O que meus estudos, enfim, esses primeiros resultados preliminares estão mostrando é que isso varia de acordo com a área, né? Quer dizer, o peso da seletividade, mas quando você considera o desempenho no final do curso, ou, como eu falei, experiência de trabalho, né, a seletividade não é tão importante em média, né? Vamos ver, eu ainda não explorei essa parte tão em detalhe da relação que isso tem com o nível socioeconômico, né? É a minha segunda pergunta, no caso, mas os primeiros resultados já estão apontando que vai ter um efeitozinho de interação, né, como a gente diz. Quer dizer, vai variar de acordo com o nível socioeconômico do aluno, sim. A Priscila, que é a doutoranda do PPGF, ela tem uma pergunta aqui. Muitas pessoas vão para a pós porque não conseguem emprego também. Você vê que há menos emprego para as áreas das humanidades? Pergunta. Isso é verdade, sim. Na verdade, no meu trabalho, eu não estou olhando para oportunidades de emprego. Assim, isso é um fator de contexto, né? Isso deve entrar ali quer dizer, nos dados preliminares de contexto mesmo de economia ou de mercado de trabalho, né? Mas isso não está, quer dizer, eu não estou vendo qual o efeito de menos ou mais oportunidades, né, nos retornos. Mas claro que eu estou usando outras variáveis de controle para a economia, né? Uma delas sendo região, né? Mas para cenário econômico, enfim. Mas é uma boa pergunta de pesquisa, no fim das contas, né? Se os retornos são digamos assim, afetados pelo nível de emprego em cada área, né, de formação, que é um nível de detalhe um pouco maior, né? O que eu estou fazendo é controlando pelo nível de qualificação, né, a média da região, mas não tô vendo para cada área específica, né? Isso seria um passo a mais, né? Né, muito interessante essa pesquisa. Eu estou lembrando quando eu me formei há uns anos atrás, né? E eu trabalhei numa empresa que só contratava PUC ou federal. E assim, você falando da seletividade, eu me recordei exatamente disso. Né? Como naquela época, né? Assim, já tem quase 20 anos que eu me formei. E ela tinha esse peso, entendeu? Ela deixava super clara, a dona da empresa, falando assim, não, eu só contrato PUC ou federal, preciso de indicações, Isso. né? E muitas vezes tem a relação da instituição com as empresas, né? Também tem essa ligação que aparece muito na literatura, né? Quer dizer, tem empresas que só contratam de um grupo restrito de instituições, né? E em cursos específicos daquelas instituições, né? Essa também é uma pergunta para um trabalho futuro, mas já está no meu radar. Tem uma pergunta aqui da Angélica.
Você acha que a pandemia irá afetar a questão do diplomado no mercado de trabalho? Olha, é uma excelente pergunta. A minha hipótese é que quer dizer, as pessoas que têm ensino superior, em média, vão ser menos afetadas, né? Alguns dados já estão mostrando isso, né? Do que as pessoas com menos qualificação, né? Enfim, alguns dados já mostram, e você tem aqui e ali também experiências, enfim, casos conhecidos que você já consegue observar um pouco isso, né? O que pode acontecer, aí uma pergunta interessante, que deve aparecer na PNAD, né? Na PNAD Covid, né? Que vai ser publicado, é você ter efeitos diferentes para egressos de áreas diferentes, né? Por exemplo, como os setores que pararam, né, mais fortemente, comércio, por exemplo, quem trabalha, por exemplo, eu vejo muitos casos de egressos de educação física, né, de academias que fecharam, né? Quer dizer, eu acho, a minha hipótese é que o efeito vai ser mais forte para algumas áreas específicas, né, para áreas de formação mais aplicadas e mais que vão parar no comércio, né, elas vão ser empregadas no comércio, ou na indústria, né, em muitos setores, né, então egressos de cursos tecnológicos, por exemplo, enfim, a gente até teve o dado de desemprego, né, de demissões, né, em maio, que foi de 1 milhão, né, então eu acho que isso vai afetar mais egressos de áreas específicas do que assim, mais afetados por esses setores que pararam, né, do que os egressos de outras áreas. Mas também é um ótimo ponto para olhar os dados que a PNAD já deve mostrar. Uhum. A Priscila fez outra pergunta aqui, o André. Você identifica alguma relação negativa em grau de empregabilidade em pessoas formadas em EAD, já que essa modalidade tem aumentado tanto nas redes privadas? Olha, é uma excelente pergunta. É uma excelente pergunta. Isso. Mas como a minha análise é com agregados de cursos, né, eu não tinha como utilizar uma variável para EAD ou não, né, porque EAD é uma variável do curso, né, ou depende, enfim, da base que você está usando, pode ser de disciplina também, né. Mas no ENAD de curso, e como eu agreguei, né, vários cursos, eu não tinha como utilizar, né? Então eu não vi, né, não analisei essa relação entre a modalidade, né, de ensino e retornos, né? Então eu não saberia dizer, enfim, com esses dados do Brasil, o que é que isso aponta, né? E eu acho que não há resultados assim consensuais nesse ponto, né? O que eu sei é que alguns estudos, enfim, têm mostrado que a EAD tem os alunos no final do ensino superior tem um desempenho no ENAD menor do que os egressos, né, de cursos presenciais, né? E isso, a minha hipótese, de novo, é que isso tem efeito negativo nos retornos, principalmente nas áreas mais aplicadas, né? Mas eu não queria dizer, de novo, como eu trabalhei com áreas agregadas, né, eu não estou olhando para a EAD, né, especificamente. Muito bom. Essa pesquisa é muito interessante, André. Eu mal posso esperar para você terminar. Ótimo. E eu poder ler completamente. Obrigado. Você já está Vou mandar. no terceiro ano do doutorado? Está terminando? Eu estou no meu último. Pretendo defender, minha orientadora puxando minha orelha, mas pretendo defender muito em breve. Eu vi que você fez um estágio de sanduíche, né, em Stanford. Isso, eu passei um semestre lá, foi ótimo, fiz doutorado de sanduíche pela CAPES, né? E também aprendi um bocado, fiz cursos de teórico, fiz curso metodológico, foi um período muito bom. Muito bom. Olha, como o nosso tempo está quase acabando, vou fazer a última pergunta, eu faço para todos os alunos. Como é que a sua pesquisa contribui para a sua área, para a sociedade? Dá uma visão para a gente. Olha, tem uma discussão muito forte, né, no Brasil, enfim, internacional, sobre, quer dizer, o valor social do ensino superior, né, e sobre a missão institucional do ensino superior. No Brasil, você tem um debate eventualmente muito raso, né, sobre ensino superior formar, quer dizer, ter apenas cursos úteis, né, e várias aspas aí, quer dizer, você vê autoridades localizando isso.
E tem uma discussão de ensino, não é uma discussão mais sofisticada, naturalmente, da missão do ensino superior quer dizer, de ter um valor não apenas econômico, mas um valor social, né? Então, a minha pesquisa, ela contribui muito nessa área, né, em dar nuances, né? Ali, matizar um pouco o debate e ver como, quer dizer, como a instituição, o ensino superior, de fato, ele contribui para diminuir a desigualdade, né, né, apesar, enfim, da implantação de políticas de avanços nesse sentido nas últimas décadas, né, ações afirmativas, enfim, políticas de financiamento, bolsas, assistência estudantil, etc. Quer dizer, se apesar dessas políticas, o ensino superior contribui para diminuir a desigualdade no país. Né, lembrando que o Brasil é a democracia mais desigual do mundo. Né? Então, a minha pesquisa, ela traz, né, um conjunto de dados e tenta responder né, várias perguntas e contribuir, né, que sinalizam, né, trazem, enfim, evidências para essa discussão. Né? Não apenas desigualdade, como eu falei, mas do valor social. Né? Ela traz subsídios aí para um debate inteligente, né, sobre o valor social da universidade pública, né, e universidade em geral no país. Né? Uhum. Eu também acho fundamental essa pesquisa, especialmente depois de todos esses anos de luta e investimento e que a gente tem mobilizado para políticas de inclusão, a gente conhecer os resultados, né, desse investimento e continuar lutando para que seja ampliado e que a diversidade seja aumentada, né? Eu acho fundamental essa pesquisa. A Priscila também gostou muito, olhando aqui o comentário dela, e ela já está te chamando para debater no canal dela no YouTube. Ela tem um canal, que é o Pensamento de Movimento. Vou ela lá tem também. Muitas perguntas para você, André. Ótimo. Vou tentar responder todas. Desculpa, eu falei que ela é doutoranda do PPGF, ela é doutoranda do PPGLM. Confundi aqui. Então, gente, olha, eu quero agradecer muito, André, pela sua disponibilidade, pela sua apresentação. Fiquei realmente feliz. Eu gostei bastante do seu trabalho. Sendo muito sincera, estou doida para ler essa tese. No final, lembrou muitas questões minhas mesmo, como profissional e também como acadêmica, né? Quando eu fiz o meu doutoramento e meu mestrado há um tempo atrás, né? E agradeço também as pessoas que assistiram e estamos aqui abertos para quem quiser apresentar. Toda terça e quinta nós temos lives às 18 horas aqui no Acontece no IFIX. E é isso, gente. Muito obrigada. Aproveitem a noite, descansem, se cuidem também. Maravilha. Eu que agradeço, Patrícia. Agradeço o convite, agradeço os comentários, enfim, adorei a conversa com você. E fico à disposição, enfim, de quem quiser conversar um pouco mais sobre isso. Gente, as lives ficam salvas no IGTV, vocês podem ver depois. E o André tem o perfil dele no Instagram, vocês podem contactá-lo também, né, André? Isso, todo mundo pode falar comigo lá. Tá bom. Gente, obrigada. Beijão para todo mundo. Obrigado, gente. Um beijo para todo mundo. Cuidem-se.